Você já imaginou como seria viver na prisão? Ao menos por um dia. Mesmo se fosse na melhor das penitenciárias, um detento está sujeito a situações que nenhum de nós, aqui do lado de fora, consegue imaginar. Em prisões brasileiras, a situação pode ser ainda pior. A superlotação em praticamente todas, e estou falando de celas feitas para 6 detentos, mas que acomodam quase 60 pessoas ali dentro. Excesso de violência, falta de cuidados médicos e péssimas condições de higiene. Outro fator bastante preocupante: os presidiários acreditam que a força resolve tudo. Por isso, o que mais acontece no ambiente carcerário são brigas, agressões, abusos e mortes. Isso é, infelizmente, apenas o começo. Por isso, conheça agora 6 coisas terríveis que você só descobriria se fosse para a cadeia. Número 1. Divisão por facções. Alguns especialistas na área de segurança pública e violência urbana acreditam que, em nosso país, existem pelo menos 83 organizações de presos no Brasil, e a maioria possui atuação dentro e fora dos presídios. As 3 maiores facções no Brasil são o PCC, Primeiro Comando da Capital, considerada uma das mais fortes e organizadas facções criminosas do país, o Comando Vermelho, caracterizada como uma facção totalmente desorganizada, extremamente violenta e bélica, e a Família do Norte, que atua no Amazonas, em Roraima e no Pará. Essas facções se mantêm por meio da arrecadação de dinheiro dos presos e quando um novato entra na cadeia, mas não tem nenhuma facção, ele precisa dar o seu nome, passar o endereço da família e pagar todo mês uma cota que varia de acordo com o seu padrão de vida. Como exemplo disso, um funcionário que trabalha há mais de 15 anos em penitenciárias relatou para o jornal El País como funciona a rotina nesse lugar. O preso novato se torna um verdadeiro escravo das facções. Ele tem que lavar roupa, limpar a cela e nos dias quentes ele tem que ficar abanando o chefe durante a noite com um papelão na hora de dormir. Número 2. Código de conduta. Canibalismo, esquartejamento, estupro coletivo, decapitação, abuso sexual com cabo de vassoura e futebol com cabeças decapitadas. Isso parece uma cena de filme de terror, mas já aconteceu em penitenciárias aqui no Brasil. Estes atos grotescos são exemplos de punições dadas pelos presos de acordo com o código de conduta criado por eles. Neste código, as regras se aplicam a todos. É como um tribunal do crime, onde as facções realizam julgamentos e decidem se a pessoa é culpada ou não. Já houve um caso extremo que aconteceu no Maranhão e foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça. Em 2013, um detento do complexo de Pedrinhas foi torturado por outros presos durante horas, morto a facadas, esquartejado em 59 partes e teve pedaços de seu fígado assados e comidos. Tudo isso porque ele havia ofendido outro detento. Número 3. Presos endividados. Se tem algo que nenhum preso quer sentir na pele é ter dívidas com outro detento. Na cadeia, isso não é uma boa ideia. Prova disso foi o caso de um homossexual que devia R$ 15 para outro preso, mas não tinha esse dinheiro quando foi cobrado. A consequência foi sofrer estupro coletivo numa cela de isolamento com mais de 30 detentos. E como se este sofrimento não fosse suficiente, a vítima ainda contraiu AIDS de um dos detentos. Infelizmente, esse tipo de situação é bastante comum nas prisões brasileiras. Número 4. Superlotação. Atualmente, o Brasil possui uma população carcerária com mais de 500 mil presos. Só que a capacidade projetada era de 306.497 detentos. Então, já fica claro que o maior problema do sistema prisional é a superlotação. Ela impede que o preso tenha uma vida digna. Por conta dela, os detentos acabam tendo que brigar por necessidades básicas, por exemplo, por um lugar para dormir. Um ex-detento relatou que enfrentou os piores momentos de sua vida dividindo uma cela com capacidade para 6 pessoas com outros 56 presos. Lá não existia privacidade, não tem lugar para todo mundo dormir. Ficava todo mundo no chão do banheiro.
Às vezes, tinha que revezar, cada um dormia um pouco. Número 5. Direitos do detento. Você sabia que os presidiários possuem o direito de estudar e trabalhar durante o seu tempo encarcerado? Além disso, eles também podem receber benefícios como o auxílio reclusão, que até hoje causa bastante discussão entre os civis e os detentos. Uma das leis mais importantes para os presos é a Lei de Execução Penal, a que garante ao preso o direito à educação. Os presos também têm direito a trabalhar e a ganhar um salário. 3 dias de serviço descontam um dia da pena. E se o preso se acidentar ou precisar de atendimento médico, o governo tem o dever de atender a esta demanda. O direito ao auxílio reclusão, ao contrário do que muitos dizem, é um benefício concedido pelo INSS ao cônjuge, companheiro ou filho do preso. O valor atual é de R$ 1.212,64. O preso que possuir bom comportamento tem o direito ao indulto de Natal, que é total liberdade nessa ocasião, e a saída temporária, que tem o prazo máximo de 7 dias. Número 6. Prisões femininas. Antigamente, as poucas mulheres consideradas criminosas eram presas em uma parte separada da ala masculina de prisioneiros. Hoje, existem penitenciárias somente para mulheres. No livro Presos que Menstruam, a autora e ex-detenta relata que o sistema carcerário brasileiro trata as mulheres exatamente como trata os homens. Ou seja, elas não recebem papel higiênico suficiente, não realizam exames como o de Papa Nicolau e pré-natais e não recebem absorventes. Muitas improvisam utilizando o miolo de pão como absorvente interno. Nos Estados Unidos, em mais de 30 estados, as mulheres podem até serem algemadas para dar à luz, uma medida que foi condenada por várias organizações de saúde. E isso também acontece aqui no Brasil, em algumas penitenciárias. Outro ponto bastante comum nas prisões de mulheres são as relações sexuais entre os carcerários e as presas. Muitas vezes isso ocorre em troca de produtos básicos, como cigarros e produtos de higiene pessoal. Para elas, é uma estratégia de sobrevivência. Apesar das péssimas condições em que a maioria vive, desde 2013 não houve nenhuma rebelião em todas as 80 penitenciárias femininas brasileiras. Uma realidade difícil de encarar e um problema mais difícil ainda de se resolver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueça, sempre muito mais aqui no canal Fatos Desconhecidos. Até lá!